conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Guilherme, sou da célula Fazendo a Diferença. Meu paizão Jonas, cadê ele? Meu paizão e por todos os meus irmãos. E peço aos irmãos que abram a Bíblia, o livro de profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o 8. Acaba com tudo. Quem achou diz amém, quem não achou escola, calma. Temos. Antes que eu te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu, ó Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, que eu venha diminuir agora, o Senhor cresça, tá? Que o seu Espírito Santo venha falar em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Muitas pessoas entram na igreja, muitas pessoas estão aqui, mas não sabem como que veio parar aqui neste lugar. Muitas pessoas estão aqui pensando que estão aqui só para louvar e adorar o Senhor, não sabe qual foi o motivo que veio, qual foi o motivo que chegou aqui. Mas veio para o Senhor e fala, Deus o chamou. Aleluia. E o tema da mensagem ao qual Deus colocou no meu coração, Deus tem um chamado na nossa vida. Vira para o Senhor e fala, Deus tem um chamado na sua vida. Amém. Vamos lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, só o versículo 5. E antes que eu te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Irmãos, aqui podemos ver que Deus leva o chamado, revela o chamado a Jeremias. E antes de ele nascer, Deus já conhecia. Assim me faz lembrar um profeta chamado Samuel. Muito antes de ele nascer, Deus já conhecia. Porque a mãe dele, ela queria tanto um filho, tanto um filho. E toda vez que ele entrava no templo para adorar o Senhor, ela pedia aquele filho, rogando e chorando. E aí Deus usa um sacerdote para falar com ela. Volte para casa, porque Deus te concederá o que tu pede. E o profeta fala mais. E daqui a um ano você voltará com seu filho. E passando ao longo do dia, passando ao longo do tempo, a Ana volta ao templo com quem? Com seu filho no colo. E ela põe o nome de Samuel. E podemos ver que antes de ele nascer, Deus já tinha anunciado pelo profeta Eli, pelo sacerdote Eli. Muito antes de ele nascer, Deus já tinha conhecido. E eu quero deixar para a amada igreja que é assim contigo. Muitas pessoas entram aqui, não sabem como que entrou aqui, mas eu quero falar que Deus te chamou. Deus tem uma escolha na sua vida. Deus te escolheu para ser profeta. Deus te escolheu para ser um servo do Senhor. Mas, quando Deus nos chamou Jeremias, podemos ver no versículo 6, que Jeremias diz assim, então disse eu ao Senhor, eis que sou, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Irmãos, em segundo lugar, para sabermos que Deus tem um chamado em nossa vida, Deus vai nos capacitar. Ali Jeremias achava que era uma criança, ele pensou que ele era capaz, se achava incapaz, se comparou a uma criança. Mas pelos estudos, Jeremias tinha de 20 a 23 anos de idade. Então ele não era mais uma criança, ele era um rapaz. Então Jeremias se
incapaz de ser profeta. Jeremias se achava incapaz de falar da palavra de Deus. Jeremias se achava incapaz de fazer a vontade de Deus. E muitas pessoas hoje estão na igreja e se acham incapazes de pregar a palavra, de cantar um louvor. Muitas pessoas se acham incapazes de fazer algo para Deus na casa do Senhor. Mas não é só dentro da igreja não, irmão. Muitas pessoas lá no mundo também se acham incapazes. Capaz de quê? Capaz de arrumar um trabalho bom, incapaz de ter um relacionamento bom, incapaz de largar o vício, o cigarro, a bebida. Muitas pessoas se acham incapazes. Eu quero falar para a amada igreja que Deus não capacita homens e mulheres aqui esta noite. Deus quer levantar homens e mulheres aqui esta noite. E ali Deus, no versículo 7, Deus capacita Jeremias falando: mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar irás. Então o Senhor falou ali para Jeremias que Deus ia falar o que ele ia falar, aonde que Deus quisesse que ele ia. Então, irmãos, às vezes nós precisamos confiar no Senhor. Se o Senhor falou que vai te capacitar, confia nele. Se Deus te dá uma oportunidade, irmão, não nega não, porque Deus vai te usar. Deus não levanta profeta para ficar de boca calado. Deus não levanta servo dele para subir aqui no palco no púlpito e ficar de boca calado. Deus vai te capacitar, Deus vai te usar a sua boca para falar com o povo. Às vezes muitas pessoas aqui estão precisando de uma palavra, aí você nega aquela oportunidade. Aí Deus vai, irmão, mas na frente ele te cobra. Por quê? Eu podia ter salvado uma pessoa aqui, uma pessoa podia se render aos pés do Senhor, mas não, você negou a oportunidade. Quando te chegar a oportunidade, irmão, não nega não, abraça ela, que Deus vai te usar tremendamente. Glória a Deus. E em terceiro lugar, Deus, para saber que Deus tem um chamado em nossa vida, não devemos ter medo dos obstáculos. Podemos ler lá no Jeremias, versículo 8 lá. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aqui Deus estava falando para Jeremias não temer diante do povo, porque Jeremias Deus estava dando uma profecia a ele. A profecia dele era muito pesada. Era o que? Cativeiro, queda. Então Deus estava falando, não temas, eles podem tentar te matar, eles podem correr atrás de você, querer arrancar sua vida, mas não temas diante dele. Às vezes você sobe aqui no ponto, mas teme de falar o que Deus te mandou. Se Deus mandou, irmão, fala, porque Deus é contigo para te livrar, Deus é contigo para te proteger, Deus é contigo, irmão, Deus é a tua fortaleza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E podemos ver, irmãos, lá no versículo 11, o Senhor pergunta a Jeremias, Jeremias, o que tu vês? E Jeremias, vejo uma vara de amendoeiro. E o Senhor disse, viste bem, porque o véu sobre a minha palavra para cumprir. Irmãos, o Senhor estava ali, irmão, falando que se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu algo esta noite, se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir, porque o Senhor vela com a sua palavra. Se às vezes Deus prometeu uma promessa na sua vida, que sua família vai se converter, se você vai ganhar um carro do ano, alguma coisa assim. Deus vai cumprir, irmão. É só você ter fé, porque sem fé, irmão, nós não somos nada. Sem fé, o quente não tem armadura. É Jesus! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Às vezes nós passamos por diversas batalhas, por diversas lutas, e ficamos sem saber o que fazer. Ficamos assim, coração abalado. Mas, irmãos, a batalha vem,
provação vem, mas Deus é contigo. Se levantou, irmão, se levantou prova, pode ser o maior que for, mas não tem nada maior que Deus nesse mundo, não. Deus é o maior de todos, Deus é o amor, Deus é maravilhoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Irmãos, e às vezes, por causa de muitas batalhas, por causa de muitas provações, às vezes a gente pensamos em desistir, às vezes a gente fica bem fraquinho, mas eu quero falar que Deus usa profeta aqui na terra ainda. Teve uma vez, o irmão Tatiano não está aqui, né? Teve uma vez, eu estava muito triste, logo assim que eu comecei minha caminhada no Evangelho. Eu não estava com plano de contar não, mas Deus está tocando no meu coração aqui. Teve uma vez, eu com muito, assim, estava começando a caminhar, vou estar trabalhando, aí na hora que eu saí do serviço, eu encontrei até o irmão Dessan, cadê Dessan? Pô, geral sumiu. Aí eu encontrei o irmão Dessan na hora que eu estava saindo do serviço. Aí eu falei, pô, Dessan, eu vou lá na casa do pastor, estou muito mal, não sei, estou pensando em largar tudo, cara. O coração está apertado. E eu estou indo, na hora que eu fechei a lan house, trabalhava na lan house, eu fechei a lan house, na hora que eu estava indo, eu cheguei na praça ali, um garoto me chamou, ele é cristão. Ele me chamou e falou assim, Guilherme, Deus está me incomodando, eu vou falar. Ó, Deus fala para você não largar nada de mão, não. Deus fala que sua família vai se converter, não é para você desistir, não. Perseverar, continue em oração e jejuando, subindo